senador Eduardo Girão pronunciou-se por meio das redes sociais a respeito da viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal para um evento nos Estados Unidos e anunciou que apresentará um requerimento na próxima sessão do Senado para que sejam prestados esclarecimentos quanto aos valores dispendidos e no que tange à natureza de tal viagem. O parlamentar descreveu: democracia e liberdade? A inversão de valores dos Supremos no exterior. Parece jogada combinada, pois meses atrás, o primeiro título desse ciclo de palestras remetia a um novo governo no Brasil. Mas o fato é que tal evento é um assinte sem precedentes aos cidadãos de boa-fé brasileiros. Alguns desses ministros desprezam atravessar a rua para virem dialogar sobre democracia conosco e com a sociedade. Esse desrespeito ocorreu por 3 vezes, mas para virem receber comendas, rapidinho eles passam pela Praça dos Três Poderes para adentrar na Casa Revisora da República, a instituição onde eles foram sabatinados. Agora, para viajar para os Estados Unidos, Lisboa, Inglaterra, não titubeiam. E olha que lá nem tem o ambiente controlado que podemos oferecer e evitar constrangimentos com os brasileiros que vivem nesses países e, assim como os nacionais, estão cada vez mais sedentos por justiça, já que os primeiros que deveriam respeitar a nossa Carta Magna rasgam-na sem cerimônia alguma. Sobre essas vergonhosas palestras, sobre temas que eles não praticam no Brasil, darei entrada na próxima sessão em um requerimento para que o STF apresente informações sobre quem foi, acompanhantes, quem está pagando e se há conflitos de interesses nessa incursão por Nova York. Em tempo, se você ainda não assistiu às 3 sessões que fizemos nesse semestre sobre ativismo judicial, segurança e transparência no pleito e inquérito inconstitucional das fake news, acesse nas redes sociais do Senado e confira talvez as razões pelas quais eles faltaram. Que a verdade prevaleça em nossa nação. Paz e bem. No vídeo, o senador mostrou a sala onde ocorrem as atividades da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e lembrou que foram feitas 3 audiências públicas com o intuito de ouvir os ministros. Girão lembrou que todos os outros convidados compareceram, fossem eles estudantes, parlamentares, juristas, Polícia Federal ou mesmo ministros de Estado. Mas os ministros do Supremo e do TSE não se dignaram a comparecer. Girão disse: infelizmente, os ministros não vieram aqui para dialogar com a sociedade, com o parlamento sobre democracia. Continuam preferindo ir para o exterior para falar lá sobre o Brasil, às vezes até mal do país. E eu quero dizer que vou sim insistir no nosso trabalho. Na próxima sessão dessa comissão, vou apresentar requerimento para saber sobre os gastos dessa viagem, para ter informação sobre acompanhantes, quem bancou tudo isso. Fico curioso para saber que tipo de palestra sobre democracia e liberdade eles estão fazendo lá, porque o momento que a gente está vendo no Brasil é outro. A gente está vendo a censura comendo solta aí, do cidadão comum, de jornalistas, de artistas, de pastores e até de parlamentares. Tem muitos hoje intimidados e censurados, saindo das mídias sociais por ordem desses, especialmente de um deles, o presidente do TSE, que está fazendo essa palestra. Espero que isso seja abordado lá, porque é um pouco de inversão de valores o que está acontecendo. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas. Garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs, em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas.
Toda a renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil. Segunda-feira, 14 de novembro, véspera de feriado, eu estou aqui no Senado Federal. E com essa imagem bonita do Palácio do Planalto aqui no fundo, eu quero mostrar uma coisa para vocês a poucos passos aqui dessa comissão que foi tão prestigiada durante esse segundo semestre, com audiências inéditas, pioneiras, e que eu quero relembrar com vocês que hoje, lá nos Estados Unidos, os ministros estão passeando e palestrando lá sobre democracia e liberdade, os ministros do Supremo, mas não estiveram aqui nessa comissão de transparência, fiscalização e controle, que durante esses últimos meses nós fizemos 3 sessões de audiência pública para ouvi-los, né? Então eu presidi pessoalmente essas audiências daqui, né? Foram audiências onde esse ambiente aqui estava completamente lotado, estudantes, vieram parlamentares, tanto senadores como deputados federais, juristas convidados que atenderam o chamado, Polícia Federal, ministros de Estado, mas dessa maioria que está viajando hoje, lá nos Estados Unidos, desses ministros do Supremo, que são 6 que estão lá, nós chamamos 3, né? O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, um outro que não foi nessa comitiva, que é o Fachin, que era o presidente do TSE, para a gente discutir aqui 3 assuntos. Um foi audiência sobre a questão do ativismo judicial, outro sobre segurança e transparência nas eleições e, por último, a questão do inquérito das fake news, né? Infelizmente, os ministros não vieram dialogar aqui com a sociedade, com o parlamento, sobre democracia. Continuam indo para o exterior, né, para falar lá sobre o Brasil, às vezes até mal do país. E eu quero dizer que vou, sim, insistir aqui no nosso trabalho. Na próxima sessão dessa comissão, eu vou apresentar à mesa requerimento para saber sobre os gastos dessa viagem, para ter informações sobre acompanhantes, quem bancou tudo isso. E eu fico curioso, né? Hoje ao longo do dia vou estar atento para saber que tipo de palestra sobre democracia e liberdade eles estão falando lá. Porque o momento do Brasil que a gente está vendo é outro, né? A gente está vendo a censura comendo solta aí, do cidadão comum, de jornalistas, de artistas, de pastores e até de parlamentares, né? Que palestrar, tem muitos hoje intimidados e censurados, saindo das mídias sociais por ordem desses, especialmente de um deles, o presidente do TSE, que está fazendo essa palestra. Então espero que isso seja abordado lá, porque é um pouco de inversão aí de valores o que está acontecendo. Um grande abraço, muita paz, que Deus abençoe a nossa nação.
relação aos inquéritos 4828, 4871, 781, perdão, 4781, eu tenho a dizer que não tem nenhuma forma nem figura de um processo efetivo penal, de um processo apuratório, inquisitório penal. Aquilo é realmente ditatorial, é um processo que corre à margem da Constituição, efetivamente, e correndo à margem da Constituição, que inclusive nós já mencionamos, não foi arquivado por conta de um entendimento que contraria frontalmente toda a jurisprudência do Supremo, que pedindo à Procuradoria-Geral da República, como pediu o arquivamento de inquérito, ele deve ser arquivado, já que nós não temos uma instância ministerial superior, do Ministério Público Superior, para aplicar o artigo 28. Então a jurisprudência era toda nesse sentido. Esse processo prossegue em que confundem-se ali vítima, acusador, julgador, não é? E além de tudo, muitos que estão ali envolvidos no inquérito não estão efetivamente incluídos na competência do Supremo por prerrogativa de foro. Então é um inquérito que corre mesmo à margem da Constituição e ele não tem tempo para acabar, ele não tem objeto definido, e eu costumo comparar esse inquérito àquele personagem do filme Bolha Assassina, que a bolha vai crescendo e vai absorvendo as pessoas sem parar. Só que aí a bolha ela é seletiva e corre mais para a direita, né? Então é isso que eu penso desse inquérito, esse malfadado inquérito. Inclusive já foi dito aqui presente para a doutora, e eu estou sabendo e todos nós sabemos que vem sido negada a vista aos advogados para examinar esse inquérito contra a súmula 14 do vinculante do Supremo Tribunal Federal. Foi a doutora Bárbara que mencionou aqui com toda razão. Então a solução que eu colocaria seria essa. Agora, o apelo que nós fazemos a esses ministros realmente é que voltem a ser ministros do Supremo Tribunal Federal, que não prossigam nessa senda antidemocrática e que realmente possam efetivamente cumprir o seu papel. Eles não foram eleitos pelo povo e não representam o povo. A política e a representação do povo é papel do Congresso Nacional, é papel do Executivo, presidente, governador, prefeito, não de ministros do Supremo Tribunal Federal. E muito menos que sigam nessa senda de criar cada um deles um dispositivo constitucional de acordo com o seu entendimento. Nós temos uma Constituição, temos aqui o sistema civil law, temos que observar a Constituição. Por mais que nós aprovemos um ativismo judicial moderado de acordo com a doutrina, ele não pode efetivamente contrariar a lei e a Constituição, porque o juiz está preso ao direito posto. Essa é a grande realidade e isso tem que ser pensado.